Bahia, Amazonas, um beijo. Um beijo pra Floripa. Eu vou ver o Anderson. Mas ele quer ir pra fora? Quer ir pra fora. Chama o Gil. Claro que conheço o Goiano. Meu primeiro stand-up foi no Teatro Rio Vermelho. Adoro o Christian Pior. Tá, professor Carlos Iba, você vai se inscrever lá no Puramente Podcast? Podcast da Saúde Mental? Não é vaquinha, não. Ismael Gaúcho 10. Eu lembro desse Ismael. Vambora. Já sei, Salvador. É isso, desligo aqui? Não, deixa um pouco, né? Deixa um pouquinho aí. A gente vai começar. Eu vou começar? Pode ser? É boa tarde, sempre boa noite, tá, Moreira? Então, isso que eu ia falar. Vai ser na terça 6? Sempre é terça 6 e sexta 6. Tá. Sempre às 6. Fala que é o nosso episódio 2 ou não precisa? Hã? Fala que é o nosso Oi? episódio. Meu carregador tá dentro da minha bolsa. Fala que é o nosso episódio 2 ou não precisa? Análise. Caieira, São Paulo. Eu quero só ver esse povo se inscrever. Você viu como ele tá ligado em mim, né, Renata? Terapia holística. Sim. Precisa aumentar a medicação. Aumenta. Fala que é o nosso episódio 2 ou não tem necessidade? Nosso episódio 2. Não precisa não, estamos aqui Precisa não, né? mais uma vez no Puramente Podcast. Quanto Você mais quer começar? Acho que talvez, não sei. Vamos lá. Na hora que eles derem ok, eu começo. A hora que vocês quiserem. Ok. Não, já fiz a Claudinha Não entrar, precisa fechar né? aí? Claudinha, vem logo. Eu tô esperando você pra começar. Eu quero seu carregador. Tá aí dentro, ou tá na minha outra bolsa de máquina. Claudinha, são 4h43 e nós não começamos ainda. E você é preocupado com o meu carregador, Claudinha. Como é que é isso na vida? Você ainda fala com a Nádia? Ó, Falo. 4h42. Hoje quem vem? Analice quem mais? Nós Só vamos- ela hoje? É. Que hora que a gente tem que entregar aqui? 7h30? Vocês vão estar gravando todo dia? Todo dia não. 7h40, E tá a bom? Claudinha demorando com o carregador. Louca. Senta aqui. Vocês vão cara. gravar sempre convidados todo que dia? Toda sexta? Toda sexta. A gente grava um e tem um ao vivo. E se Deus quiser, a gente pega e vai fazer tudo ao vivo de repente, um dia só. Aquele. Bora. Como é que a gente faz? Começou já? Aí como é que é? Fecha a porta? Né? Vamos contar de 1 até 10, mentalmente, começar? Pode colocar. Eu vou, Depois você é vai, porta. Evandro? Deixa comigo. Pera, eu vou contar de 1 até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boa tarde a todos, aqui Evandro Santo, mais um adicto em recuperação, aqui no Puramente Podcast, o seu podcast sobre saúde mental. Eu apenas um paciente estudioso, esforçado, com o meu mestre aqui, que divide essa bancada comigo, o delicioso, famoso Moreira Terapeuta. Olha, delicioso, eu até posso dizer que sim, em alguns momentos. Famoso, acho que nem tanto. Estamos muito felizes, né, por estarmos aqui. Foi um sucesso a estreia e a gente trouxe hoje uma convidada mais que especial para essa noite. E eu tenho certeza, Evandro, que nós vamos tirar muitas dúvidas pela experiência dela de vida e com o que a gente vai tocar hoje. Gente, só para reforçar algumas coisas, lembrando que você pode mandar o seu caso de saúde mental ou transtorno bipolar, ou borderline, ou burnout pelo Sim. e-mail puramentepodcast2@gmail.com, tá? puramentepodcast2@gmail.com. E a gente vai ler esse caso e vai esclarecer. Tanto eu e o Moreira e o convidado, a gente vai explanar esse seu caso, falar o que está acontecendo. Isso. Mas antes de qualquer coisa, vamos à oração da serenidade, gente? Tem uma oração que a gente faz, que é de Narcóticos Anônimos, e eu quero deixar o seguinte, não estou falando em nome de Narcóticos Anônimos, porém, nós utilizamos isso, é uma oração muito gostosa, que traz uma paz, uma tranquilidade. Nós vamos fazer, e aí depois a gente começa essa conversa deliciosa. Ok? Bem? Então Alguns vamos- instantes de silêncio. Isso. Respirando, se conecta com o poder superior. Oração. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para reconhecer as diferenças. Só por hoje funciona, praticando é que vale a pena, um dia de cada vez. Amém. E como é bom praticar isso, ir um dia de cada vez, como isso funciona, né, Evandro? Não, só por hoje é como se fosse um réveillon que você tem todo dia. Tipo, o que eu fiz ontem. Eu gosto disso. O que deu para eu fazer ontem, eu fiz. O que não deu, eu deixo para hoje. Porque tem coisas que não dependem da minha vontade, nem da sua, depende do outro. Exatamente. Aliás, antes de apresentar a convidada, eu queria fazer uma pergunta para vocês aí. Como é que você lida com o outro, com as necessidades do outro, com as vontades do outro, com os sonhos do outro? A gente está tão no nosso umbigo que a gente não percebe o outro ao nosso lado. Pois é, empatia, né? Empatia. A gente está precisando de empatia, a gente está precisando de olhar para o outro de uma maneira mais calorosa, mais amorosa, né?
Tá faltando isso, né? Que a empatia tem que sair do hashtag pra vida real, né? Exatamente. Mas vamos à nossa convidada. Eu tenho aqui a Bill. Olha, eu vou falar uma coisa, hein, Evandro? Que coisa, que mulher que já fez coisas, hein? Ó, você Meu começa, Deus do céu. cada um fala uma característica, tá bom? Vamos lá, vamos incrementar aqui. Pois Começa é, você. vou começar aqui. Então. Olha só, eu não sei se eu falo isso porque ela, de repente, vai falar, pô, vai entregar a idade, mas olha só. Mas eu tenho que falar porque isso é muito importante. Ela tem 30 anos de carreira. Ela é atriz, estudou dança, canto, interpretação para TV e cinema. Olha que interessante, fez parte da Patotinha, iniciou como atriz em Splish Splash. Dubladora do Discovery Channel, Ó. vários trabalhos em teatro como Grease, Hairspray, Cabaré e Hebe Musical. Gente, olha que coisa, que mulher multifacetada. Ela fez Carrossel, Carinha de Anjo, Brasil a Bordo e agora que tem essa personagem que tá bombando, né, Evandro? Sim. Que é a Ciumenta na Praça é Nossa. Beijo, Carlos Alberto. Ô, beijão. Ó, e olha só, ela é diretora e assistente de movimento em algumas peças. E ela entrega a idade que ela não é insegura. Não é mesmo. Ela é uma pisciana de 9 de março de 76, ou seja, ela tem 45 anos. Conosco, Renata Uou! Brás. Gente, que apresentação! Eu Merece. amei! A gente tá pensando em tudo. Nossa! Ó, eu vou falar em primeiro lugar, bom, um prazer estar aqui, assim, Nossa. amando o convite. E eu fiquei emocionada com essa oração. Para a sua Eu serenidade. eu Você gostei, assim. conhecia? Não conhecia, mas eu tenho como filosofia de vida, por ser ansiosa, realmente pensar no agora, né? O poder do agora. Porque Sim. senão a gente fica pensando no amanhã, depois vai fazer, e a gente pira. Exatamente. Então eu gostei, depois eu quero anotadinha Não, essa com oração. certeza. Com certeza. Porque ela fala de vários aspectos. É tipo, conselho para aceitar as coisas que eu não posso modificar. E a gente não tem controle. Não tem controle E eu sou nenhum. super controladora, então é difícil. É. Sou. E o autocontrole? Falaremos disso, hein? Falaremos disso. Como é que tá o autocontrole? Meu Deus, eu não tenho, eu sou uma descontrolada. Me fala uma coisa. Venha cá. Vamos conversar Diga-me, muito sobre saúde Evandro. mental. Você escolheu o seu tema, não escolheu? Sim, depressão e ansiedade. Depressão e ansiedade. Assim, só pra dizer, gente, quem vê uma atriz, às vezes, se representando tão bem, fazendo novela, um programa humorístico, não sabe como tá o interior dessa pessoa, a psique dela. Porque nós, principalmente eu falo de mim até, porque atores e comediantes, a gente sabe disfarçar bem. Quantas vezes subimos ao palco chorando por dentro, não é? É verdade. Quantas vezes, assim, é o que eu falo, fazer graça chorando por dentro, né? Sim. A gente, quantas vezes eu saí do palco com aquela plateia, aquele teatro lotado, incrível, e fui pra casa sozinha, angustiada, com tristeza, falando, caramba, será que vale a pena? Será que não vale? Porque quem vê de fora, né, Evandro, é tudo glamour. Ai, é glamour, tá nas melhores festas, é convidado VIP, é isso e aquilo. E a gente é um ser humano, e a gente passa por necessidades, passa por tristeza, por angústia, por luto. Então, um ser humano qualquer, como qualquer outro. Renata, quando você fala dessa coisa do glamour, de festas, porque isso acaba Mas acontecendo. isso é legal, não tô É desmerecendo, legal, né? é muito legal. Mas o depois, É o que eu falei. que é ficar sozinho, ficar consigo, né? E isso teve um impacto nesse seu momento aí de depressão? Claro, Essa claro. coisa do estar só? Como é que Claro, foi isso? eu tive o contato a primeira vez com depressão em 2004 para 2005. Eu estava fazendo o musical Chicago, que era o Ok. Teatro Abril, hoje é o Teatro Renault, Com a Dani Vinitz. com a Dani Vinitz, Nossa, isso, com o estourou em Daniel, São Paulo Daniel esse Boaventura, né? Então Baita eu estava, elenco, né? baita elenco, foi super difícil entrar no musical. Então assim, profissionalmente, os musicais estavam vindo para o Brasil, esse boom dos musicais. Eu estava no melhor musical, na melhor performance de corpo, dançando muito, cantando. Todo mundo queria fazer o Chicago. Todos os bailarinos, atores prestaram para fazer esse musical e poucos entraram. Saiu até uma matéria na Veja, na capa, falando que Vera estava comparada a entrar na USP, uma coisa assim. Então eu tinha essa coisa de realização profissional, só que o meu emocional não estava bem. Por quê? Você abriu mão de muita coisa no campo emocional pra ir pra esse musical? Ou você é aquela que, tipo, ou eu sou 100% carreira ou 100% emoção? Não, na verdade eu acho que o sonho e o ideal, eu acho que o Moreira vai poder falar. O meu sonho, e eu acho que o sonho de qualquer pessoa, é você poder unir os dois, Sim. né? Tá com a vida pessoal resolvida e o Sim, profissional sim. também. Porque você pode estar estourado e tá sofrendo em casa, ou pode estar super bem com a família e tá sem trabalho, não tá realizado profissionalmente. Naquela fase, eu tava bem nos dois sentidos. Eu tava namorando, feliz da vida. Entrei no elenco do Chicago junto com meu namorado, a gente fazia Grease, o musical. Prestamos o teste e passamos os dois para fazer Chicago. Quando nós fomos no cinema assistir o filme Chicago, a gente sonhou, falou, vamos prestar, Catherine a gente canalizou tanto para fazer e foi Aham. tão difícil entrar que os dois entraram.
Caramba, que É, interessante. no elenco. E o que aconteceu é que ele deu uma deslumbrada com a mulherada lá, e dentro do próprio elenco ele acabou se perdendo. Ele entrou na Ah. psique do Bob Fosse, que Ah, pegava as foi. bailarinas. E eu quase entrei aquela na coisa. psique das assassinas do Chicago. Eu quase falei, eu vou matar, vou ficar famosa, vou sair nas manchetes. Eu tive praticamente um surto, porque ele começou a ter algumas coisas lá dentro do próprio elenco. E eu passei por traições dentro do próprio elenco. E todo mundo comentando aquela coisa chata, nojenta Isso. e de falta de caráter. Me desculpa falar isso. Essa coisa crápula. Gente, eu vou deixar bem claro que eu sou contra a traição. Mas você vai trair, se você mora no Tatuapé, Faz trai longe, lá em né? Carapicuíba, Isso, vai mora lá, em Carapicuíba. exatamente. Ah. Trai lá em não sei aonde, vai trair num elenco, É. num corpo de É. baile. Pelo amor, eu matava. Eu não vou nem falar o nome do sujeito, porque Ah, eu já, per- eu já, Ah, eu já perdoei, tá tudo certo, ele tem filhinho, tudo, mas na época foi muito ruim pra mim. Porque uma das meninas do elenco, ela me abraçava, chorava, se dizia gostando de um cara que tinha namorado, e era eu, e ela me abraçava e chorava. Ela era seu confidente. Olha, É, isso parece, parece clichê, é. mas normalmente é isso que acontece. Então. E a época, quando aconteceu isso, você conseguiu falar com alguém ou você foi guardando? Não, eu fui guardando. Tá. E justamente, olha só a situação. Uhum. Como eu amava demais esse homem, amava demais. E eu fiquei tão decepcionada, e eu ficava tão angustiada, eu emagreci quase 15 quilos, eu fiquei com 45 só. quilos. Nossa, é muito pouco. É. E dentro do próprio musical, a gente tinha uma direção que também não estava facilitando as coisas para mim. Então eu me Em senti. que sentido, Renata? Desculpa. Vamos lá. Pode Tão ser? Sim. Se for difícil, tá tudo Não, tá não é tudo que é bem. difícil, mas também não devo É que o musical nada. é uma máfia. É uma difícil você máfia. entrar, É, né? pessoal. Tinha pessoas da produção, da direção, puxando o meu tapete. Eu era cover, eu era a primeira substituta da Daniele Vinitz. Se ela não pudesse fazer, eu Era que você, eu- namorava era o você. Cássio Reis. Não, ela namorava na época o Bruno Galhaço. Já tinha largado o Cássio Reis. Não, foi depois Não, o Cássio ele Reis. veio depois. O Cássio Foi. Reis largou a Macarena por ela. Ixi, Ih, eu sei olha, tudo. entendeu? Então, a mente vai pirando, porque no É, Por isso que eu te relacionamento... perguntei isso. Desculpa te cortar, é. mas por isso que eu te perguntei se você conseguiu falar com Não, alguém. eu não porque externava você isso. foi somando Eu fui isso. somando as angústias, eu não podia Tá. dar nenhum piti no trabalho porque eu ia me prejudicar. Então, todas as minhas angústias com o meu namorado na época eram resolvidas pós-espetáculo e eu entrava muito triste em cena. Eu estava no melhor espetáculo de São Paulo, super todo mundo aclamando. Você tá no Chicago, Renata, você tá no Chicago, puto elenco, não sei o quê. E eu tava sem brilho, eu tava triste, eu tava angustiada. Pra mim era um sofrimento ir trabalhar. Já passei por isso, eu sei o que Você é não isso. conseguia falar com ele? Ele tava perdido. Sabe quando realmente a pessoa fica cega? Mas ele tava fazendo as coisas escondido de mim. Então, Uhum. depois eu fui descobrindo as coisas. Sabe, você vai juntando um negócio aqui, um negócio ali. A outra protagonista também tava meio que ali na situação. Além dessa outra menina que desabafava comigo, eu fiquei muito angustiada. E por eu não poder externar isso lá, porque ele também era do elenco, então eu ia engolindo aquele sapo, Meu Deus. E eu não podia dar Sabe aquela coisa assim, você não pode dar um fora, que eu poderia ser mandada embora, porque eu Aham. já estava na marcação, no olho da mira do gol. Mas olha só que situação, né, Renata? Por que eu te fiz essa pergunta? Uhum. O que acontece? Que as pessoas entram nesse processo de depressão, de ficar angustiada, não conseguir falar. Eu entendi que você não podia, porque você estava defendendo ali aquele seu O meu momento de trabalho. glória, Isso, de uma isso. coisa que você lutou muito para poder chegar. Mas olha só o que acontece, pessoal, para quem está nos assistindo. É importante a gente falar. Eu estou entendendo o teu caso total. É que eu não podia você não falar. podia, você estava Nem ele, impossibilitada, nem né? eu. E o ouvido era o ouvido inimigo. Sim, O ouvido era o exatamente. ouvido inimigo. Eu estava Que cercada de situação, hein, gente que Renata? sabia das coisas. E aí eu fui me angustiando, quando chegou um momento que eu falhei. Bom, no final das contas, eu fiquei meses em cartaz e no final eu até saí do musical. Aham. Né? Eu estava me tratando com uma psicóloga que me ajudou muito, a Lívia. Mas eu não dei conta. Chegou uma hora que a tristeza começou... Eu não sabia o que era depressão. Eu não sabia. É um mal-estar, é uma coisa, é uma Uma sombra que vai angústia. chegando aos E você não tem mais poucos. vontade de fazer Você nada. não quer Eu não parar de queria tomar dormir. banho. Exatamente. Eu só queria ficar na cama. Sim. Na cama, minha mãe falava, pelo amor de Deus, filha, porque eu sou muito ativa, alegre, ela tem alguma coisa errada. E eu achava que quem tinha depressão era bobeira. Sabe aquela Era coisa? mimimi, aquela Ah, coisa. é que não tem fé em Deus. Ah, é que não sei o quê. Eu não Que não sabia tem que nada tinha a uma ver coisa com a outra, que né? tem. Uma É coisa química, né? É patológica, sim, químico. lógico, sim. Sim. Né? E aí eu não sabia que eu precisava de medicamento. Aí eu até quero agradecer, eu até estava falando com a Claudinha aqui, que o Marcelo de Nóbrega, filho do Carlos Alberto de Nóbrega, Uhum. na época, ele detectou isso, porque ele falava, mas você não sai, você não dirige mais, você não quer fazer mais nada, não sei o quê. E ele marcou um psiquiatra para mim, eu falei, não, psiquiatra é coisa de louco, eu não vou no psiquiatra.
Eu vou no psicólogo, mas psiquiatra não. E aí deixa eu aproveitar Ele tá rindo. deixa eu aproveitar o que você está falando. Ah. Você acabou indo, você ouviu o Mas conselho do Marcelo? olha que importante você também ser ajudado nesse momento. Uhum. Eu não dava braço a torcer que eu estava com depressão. Eu só sabia que eu estava muito triste e que eu não tinha vontade mais de fazer nada. Eu ia trabalhar quase que amarrada. Se eu ia porque eu tinha que ir e eu não podia me queimar. Enfim, mas para mim era um inferno estar lá. Olha só, olha o que você está falando. A gente está no Setembro Amarelo. Ah. E temos falado sobre sinais que as pessoas dão. E eu não estou falando né, da Não, questão... mas eu desejei morrer. É a primeira vez que eu estou Pois falando eu ia isso. entrar nisso. É. Olha só. Eu não quis tirar os minha sinais vida, que mas eu você estava desejei. dando. Então, o quanto é importante, né? E aí, poxa, que bom que o Marcelo, né, te ouviu, percebeu os sinais e te Não, falou ele isso. marcou, ele pagou. Eu falava assim, não é muito caro. Acho que era, na época era, sei lá, hoje seriam R$700. Era um 500, 700. não, é que o dele e do Carlos Alberto são psiquiatras, sabe aqueles Mas a média é isso mesmo. Eram R$700. Eu falei, nunca que eu vou pagar R$700 para não vou. Aí ele falou, então tá bom, eu já paguei e tá marcado. É tal dia. Eu falei, não, eu já paguei, você vai fazer Foi eu perder meio que o uma dinheiro? ordem, você vai. Falei, tá bom, então eu vou. Aí chegou no dia, eu não tinha forças para ir, para pegar meu carro e ir. Não vou, desmarca. Então tá, o táxi tá aí, na porta da sua casa. Não tinha como. E você tinha vergonha de pedir ajuda para algum outro amigo, algum familiar, a mãe? Você sabe que agora que eu tô falando disso, eu não tenho problema em falar que eu tenho ansiedade, que eu tive depressão, não tenho problema. Mas é agora que eu realmente tô abrindo, porque eu acho importante quem tá escutando Isso. entender. E eu tenho um trato com Deus. Eu falei, a hora que eu sair disso, pai, você me tira disso, pelo amor de Deus, porque a gente acha que não vai passar, tá, gente? Você que tá escutando aí, você não vê saída. Exato. A vida fica sem graça, fica preto e branco, você não tem graça, você não tem... As pessoas falam, ai, sai dessa cama. Ai, vai sair com os amigos. Toma um Ai, vai no sol, shopping. come um pão, come Você um não macarrão, quer. aquela E coisa- você não tem força disso. Tudo é chato. E eu fui... Tudo é chato. Você não tudo- quer responder nem um WhatsApp, tudo é Não, chato. não, nem tinha WhatsApp, sei lá o que era, Eu né? cheguei ao ponto até de não querer comer muito para não ter que ir no banheiro fazer Você não quer tomar necessidade. banho, eu não queria fazia as tomar banho. unhas. Sim, Né? Eu aconteceu fazia as comigo. unhas só na hora de ir pro teatro, que tinha que pintar de vermelho, mas outros dias eu não tirava cutícula, nada, não queria tomar banho, minha mãe ficava me obrigando. E aí eu entrei naquele táxi, Aí, você foi. eu entrei naquele táxi chorando, sozinha, minha mãe me enfiou no táxi, e eu fui pro psiquiatra. Chegou lá, ele ficou olhando pra minha cara, eu só falei o que eu tava sentindo, ele fala o que você tá sentindo, o que você tá sentindo era uma angústia, uma tristeza sem fim. E eu vi que era uma somatização, era o trabalho junto com o emocional, que juntou tudo e eu não pude externar. Foram duas bombas muito fortes. Muito né? fortes. Esse é só o namoro, segura no trabalho. Você no trabalho segura. Mas os dois no trabalho é muita junção. de Não. coisas. Porque depressão é um conjunto de sintomas. Se a gente pegar a definição de depressão, que é o que você está falando. Que É você o tal tá do copo d'água que vai enchendo? É isso? Isso, e aí você vai somando várias coisas e que fica por um tempo longo. Claro. Por uma longa duração. Depressão é isso. Então, quem está nos ouvindo, como você falou agora, que fala assim, depressão é frescura, como o Evandro falou, Eu né? achava Sai que para era. tomar um sol e tal. Sim. Gente, não é. Depressão é uma dor na alma. E a é gente não químico. consegue. Às Isso, vezes exato, precisa Renata, sim exatamente. tomar remédio, igual uma diabetes. Agora eu fiquei igual curioso, uma como é que pressão foi lá depois que você chegou? Ele ficou olhando para você, o psiquiatra, como é que Psiquiatra. foi? E aí? Eu já achava que eu falei, não, pronto, tô louca. Cheguei no psiquiatra. Tô louco, é ótimo. Fim de carreira. Fim de carreira, fim de fundo do luz. poço, já era. Hoje, gente, eu adoro. Eu vou no tem psiquiatra, a gente vai, faz amizade. Isso, Eu amo um psiquiatra, amo uma maravilha. psicólogo, Eu também gosto amo um Terapeuta terapeuta. holístico, Namorei, eu gosto. inclusive, depois um psiquiatra. É? Namorei. Namorou? Gostei tanto da psiquiatria que eu namorei. Mesmo. E tem falar, mas depois não, tem perdi falado contato, mais. Perdeu perdi contato. Mas Tá. quem sabe a gente, né? Psiquiatra sempre tem que ter na manga. Deixar um na verdade. manga. Sim, É, sim, ué. bom. Psicólogo. Porque a gente, gente, Terapeuta. às vezes a gente perde a estribeira. E aí, na hora que você perde a estribeira, o meu conselho é não se isole, porque tem muita gente que quer se isolar. Mas a vontade é de se Pede. isolar. A vontade você quer ficar é. no quarto, trancado, Sabe o que você dormindo. faz? Você fala, mas avisa que você tá no quarto dormindo que você tá triste. Entendeu? Avisa que você não tá legal, dá sinal. Porque às vezes a pessoa não descobre. Tem gente que fala, não, tá tudo bem. E não tá tudo Você teve bem. aquela luta de tipo, eu tô deprimido hoje, não, mas amanhã vou levantar cedo, vou ser uma nova pessoa, eu vou tomar um banho, eu vou caminhar no parque e isso vai passar. Você teve esses anseios? de Não, eu mudança, não ou queria foi nada. diretão? Porque Não, eu tinha não queria. essas oscilações. Não, eu tipo, não tinha, não. Aí eu fazia isso 2 dias, depois voltava e caía de novo. Não, eu não entendeu? tinha. Eu tinha ainda E umas pra mim, eu esperanças. não sei o que aconteceu, porque tem gente que fala, Tô te ouvindo. que falam que assim, quando começa a escurecer, né, das Sim. 5 para 6 é pior, porque vai ficando noite, ou dia de frio, a pessoa vai ficando mais deprimida. Pra mim é o contrário. Como eu dormia e eu esquecia, né? A noite fazia mais sentido pra você. Nossa, eu adorava que chegava a noite, porque eu falava assim, eu vou dormir, eu vou esquecer.
Quando eu acordava, que era verdade, que eu tava naquela angústia, naquela tristeza, eu falava, não quero acordar. E o coração palpitava, Uhum. calafrios nos braços e uma angústia, até ânsia de vômito, vontade de vomitar. Aí eu comecei a Aí olha que legal, o Marcelo de novo, Nóbrega, meu amigo, que me enfiou num táxi, pagou o psiquiatra, ainda pegou a receita e comprou os remédios pra mim. Porque ele achava que eu não ia comprar e não ia tomar. Ele só não tomou pra mim, eu tomei. Ele fez um 12º passo sem saber, maravilhoso. Com né? certeza. com Eu certeza. agradeço muito. E aí eu comecei a tomar medicação, e aí eu tava tão desesperada que o psiquiatra falou assim, a medicação começa a fazer efeito nos 15 dias, vai. Sim. Começa a fazer. Eu falei, meu Deus, eu ainda vou ter que aguentar 15 dias, porque a gente quer um negocinho imediato, né? A gente não é assim. Você começa o tratamento, aí precisa também de todos os esforços físicos. Você aí fala, vai fazer ginástica, que é bom, serotonina, nanã. E quem disse que tem vontade? Vai ler um livro, vai não sei o quê. Vai caminhar. Eu aconselho quem estiver nessa situação, pedir ajuda e fazer alguém te arrancar da cama igual um guindaste, porque a gente não sai. Ô, Renata, deixa eu te fazer uma pergunta. Porque a gente recebe muito paciente lá na clínica, né, na Clínica Moreira, com depressão. Ah. Embora seja uma clínica que trata de dependentes químicos, eles vêm com o que a gente chama de comorbidades. Então chega muita gente depressiva lá, por conta do uso do álcool e tal. O que nós lá orientamos o seguinte, a buscar um autoconhecimento, buscar aquilo que teve de sucesso, para tentar trazer uma motivação, isso, para poder sair. Como que foi esse processo para você, nesse caso? Então, quando você começou a terapia e tal, o que você foi buscar para te motivar a sair da depressão? Para mim foi muito difícil, porque todo motivo que eu tinha de orgulho, de passar naquele teste de um Que era grande aquela- musical, que era era o aquela lugar coisa. onde me levava para tristeza. Ok, e você tinha que mexer eu naquilo. tinha que ir lá. Aham. Então, só que chegou uma hora eu não consegui dar conta. As pessoas me viam chorando na coxia, eu estava emagrecendo muito, até que a pessoa que queria a minha cabeça conseguiu a minha cabeça e ok, fui mandada Te enfraqueceu tanto que você Sim. acabou saindo. Né? Fui mandada embora no último mês do espetáculo. Ah, você acabou saindo. O que foi maravilhoso para mim. Foi uma libertação. Foi. Ali eu comecei a não ter mais ter contato com aquelas Saiu pessoas. do ambiente tóxico. Isso. Saiu do ambiente pesado. Que eu não ia ter coragem de pedir Porque demissão. Porque, era uma coisa que era pra ser um ápice na sua carreira. De repente, ali foi uma questão de traição, de gente puxando o seu tapete. Então, foi um lugar completamente Inviável tóxico, de ir. inviável. E pra uma pessoa sensível, isso pra avisar pra vocês, um lugar tóxico realmente contamina a pessoa. Igual amizade. Igual Você tem que sair amizade, fora, né? Um relacionamento tóxico. E eu saí fora. Quando eu saí fora, eu não precisava mais voltar para aquele ambiente onde eu tinha que sorrir sem querer sorrir. Eu tinha que cantar, eu tinha que estar brilhante em cena, eu não precisava mais. Ali parou o ambiente tóxico e eu comecei a me libertar. Começou a surgir coisas boas, e aí o remédio também acho que fazendo efeito. Sim. Surgiu a oportunidade de eu ir fazer um cruzeiro, de trabalhar 3 meses no Caribe cantando e dançando no navio. Eu não pensei 2 vezes e fui, deprimida ótimo. mesmo. Fui chorando, entrei a minha amiga falou que ela me ligou, ela falou assim, mas você não sabe nem quanto você vai ganhar, quanto tempo você vai ficar? Eu falei, só me tira daqui, pelo amor de Deus. Em vez de sofrer em Osasco, que é onde eu morava, eu fui sofrer no Caribe, meu bem. Bem melhor, né? Eu olhava aquele mar Vamos e falava combinar. assim, estou depressiva. Azul, aquele mar, aquela areia branca. Eu falava, eu vou chorar aqui mesmo. E eu ria com isso. Porque eu tava ainda triste. E você ficou com raiva dessas pessoas? Ou a sua tristeza era maior do que o sentimento de raiva? Você Por pensou muito em tempo. vingança? Você ficou com Sim, ódio? mágoa. Mágoa é muito doido. Mágoa. E mágoa, a gente tem que liberar o perdão mesmo, porque o perdão, ele faz muito mal. Quando a gente não libera o perdão, a pessoa não tá nem aí a que fez a merda pra você, entendeu? Ela A tá pessoa tá vivendo, tá na vida dela. Sim. Então você fica carregando aquilo. Foi anos pra eu me libertar de conseguir falar o nome de algumas pessoas que eu trabalhava. O meu ex também. Hoje eu tenho o menor problema. Acho que quem perdeu foi ele, a vida que ele tá lá. Foi engraçado que esses dias ele comentou no meu Instagram Que assim. atrevido, depois de tudo que ele fez. A gente tem amizade assim, coleguismo, vai. Eu não tenho esse negócio, não. Depois que eu liberei o perdão, eu liberei o perdão. Mas, namorado, você sabe quem é você que ela tá falando aqui. Vou até mandar traiu pra ela no ele. Chicago. Você sabe? Feio o que você fez. Cafajeste, canalha, safado sem Cachorro. vergonha. Mas, Tomara ó, que você brocha. Continua, desculpa, Renata. Não, deixa eu aproveitar isso que você falou, Renata. quê? Porque tem muita gente que passa por situações parecidas ou até piores que a E tua. doeu muito, meu E Deus dói. do céu. E você falou a coisa do perdão. O perdão, é muito interessante isso, porque a gente libera o perdão, mas é para que nós Mas fiquemos é que leva em tempo, paz. não é assim. Não, é um perdoou. processo. Por isso que eu te Foram perguntei como é anos. que foi e tal. E isso que você falou é muito importante. Para quem está nos assistindo e nos ouvindo, para sair da depressão, você precisa estar motivado.
como você falou, eu subi naquele navio chorando, mas eu fui. Foi a melhor fase da minha Não é? vida. Não valeu a pena, Renata? Ó, pra você ter uma ideia, no dia que eu tive o convite do navio, gente, olha só. Às vezes você tem que realmente se agarrar a Deus e ter fé. Isso aqui é um testemunho, tá? Às vezes não. Às vezes não, sempre. Sempre, por favor. Senhor, olha, eu tava igual, sabe aquela novela? Que quando você vê aquela cena de novela, quando o ator encosta na parede, vai chorando e vai escorregando na parede, bem dramático. E aí Oh, das by myself. Estamos apresentando. E vai Choro escorrendo de na uma menina. porta e vai Ah, chorando. Eu tava desse jeito pedindo, Senhor, me dê uma luz, eu não quero mais ficar aqui. Porque eu tava num momento que eu tinha saído do trabalho e eu não conseguia ainda me ver livre da pessoa. X, né? E aí eu falei, não, eu preciso sair desse ambiente, desse lugar. E aí pedi pra Deus me dar uma luz. Tocou meu telefone, era uma amiga Como minha. diria a Dani People, né? Sua vida pode mudar num num telefonema. telefonema. Peça para Deus. Eu falei, Peça Senhor, para me Deus. dá uma luz. A luz foi, o telefone tocou nesse mesmo instante que eu tava chorando em casa, sozinha. Meus pais tinham ido viajar. E ela falou assim, olha, eu queria uma indicação pra você. Você me indica uma bailarina, uma atriz e uma cantora pra ir pro navio? Porque eu sei que você não vai, você tá casadíssima, morando junto com fulano. Ela não Você ainda sabia. morava com o cara ainda? Morava, morei. Gente, é. uma traição muito É, forte. muito ruim. E aí eu falei assim, você quer uma indicação de uma pessoa? Essa indicação pode ser eu, mas você vai? Eu falei, quando tem que embarcar? Ela falou, em 7 dias que uma bailarina passou mal. Eu falei, eu tô indo, eu tô arrumando as minhas malas. Pro Caribe? Ela falou, pro Caribe. Gratidão a essa bailarina que passou mal, hein, gente? Gratidão a ela. Ai, gratidão. E aí, O universo moveu. O universo moveu. e aí ela falou assim, olha, Renata, é o tempo de fazer os exames e fazer a mala. Pega os seus biquínis, você vai pro Caribe, você vai ensaiar no navio. Você vai pra Curaçao daqui a 8 dias, faz os exames e tal. Eu falei, ela falou, mas você não quer saber o valor, quanto tempo você vai ficar? Eu falei, pelo amor de Deus, só me fala quando que eu embarco. E foi assim. E eu fui. Fui muito triste. Cheguei lá, perdida, Não num conhecia lugar. do Ninguém. elenco, não conhecia Ninguém. Do navio, ninguém. Ninguém. Zero bala Ninguém. todo mundo. Filipinos, australianos, canadenses, peruanos, espanhóis. Na miscelânea. Uma loucura. Eu fiquei 2 dias em Curaçao esperando o navio chegar. E aquilo sozinho naquele lugar, eu falei, tem algum sentido isso, eu preciso entender. Nos 2 primeiros meses foi muito Mas difícil. peraí, eu preciso entender. Foi a primeira vez que você se viu sozinha com você Sim. mesma, sem aquele barulho em volta É. daquelas pessoas E tóxicas. longe, né, do que eu não queria. Você precisava de você. Eu precisava de mim, entrar em Entendi. contato comigo. Entendi. Né? Porque eu sempre fui aquela pessoa que acha que para você ser feliz você precisa do outro. Eu custei a entender que você pode sim sair sozinha, você pode ir para um cinema sozinho, você pode. Eu já fui agora há pouco tempo, eu fui para camarote de carnaval sozinha e vinha gente, ai, vamos ficar aqui junto. Eu vou no banheiro e já volto. Eu queria ficar sozinha no camarote. Você queria curtir você, Eu né? queria me Se dá o direito curtir. de conversar com quem você tivesse vontade. Eu sou dona dos meus atos. Eu ia dos meus fugindo momentos. dos amigos. Eu encontrava os amigos, eu falava assim, na época que eu ganhei o camarote, não, eu vou sozinha. Não vai com acompanhante? Eu falei, não, eu quero ir sozinha. Não, gente, no carnaval. Então, eu me libertei de uma coisa que eu não conseguia. Aí o navio, pra você ter uma ideia, eu fui pra ficar 3 meses e eu não tava legal pra voltar. Minha amiga falou assim, você quer esticar o contrato e fazer o Mar Báltico? Meu sonho. Eu fui. Você foi? Depois de 8 meses no Mar Báltico, ela falou, você quer esticar e fazer o Mediterrâneo? Eu falei, eu Óbvio. fui. Voltei, graças a Deus, voltei curada, Bronzeada. bronzeada, Bonita. culta, Com várias com línguas. um monte de amigos pra ficar na casa de todo mundo. Com dinheiro no bolso. Porque eu juntei um dinheirinho e voltei feliz. E só que a gente tem que falar uma coisa que é importante, tá? Uma vez com depressão, nunca se sinta livre dela. Porque eu tive recaída depois de 10 anos, que foi em 2015. E você conseguiu identificar o que te dá recaída, o gatilho da sua depressão? É sempre uma questão emocional? Ou uma questão, por exemplo, eu estou te entrevistando, nós estamos, eu te sinto uma pessoa extremamente verdadeira, divertida, assertiva, e assim, parece que para você é o preto no branco sempre. Então, quando entra qualquer tipo de sacanagem, algum tipo de maldade, isso te derruba. Me derruba. A Sabe por quê? sacanagem. Sabe por quê? Eu acho que tudo bem conversado, mesmo que for ruim, é melhor. Também Então, concordo. Então, assim, fala real. Quero viver aquilo ali, não tô muito legal. Ou uma traição de amiga, ou de trabalho. Eu acho que eu detesto me sentir assim, injustiçada, sabe? Assim, Acho que ninguém gosta, né? mas tem Não é muita gente legal, né? que trabalha assim, desse jeito, né? Que puxar o tapete é normal, essa linguagem no lugar da empresa. Opa, vamos puxar, esquece os ideais, esquece as ideologias e vamos pra cima. Mas a Não segunda precisa vez, ser assim. a segunda vez que eu tive, daí eu desmamei o remédio, tudo direitinho, e tal. A segunda vez que eu tive a depressão, eu tinha terminado um relacionamento também.
Só que na mesma época, meu pai descobriu que estava com leucemia. Tudo na mesma semana. Puta, eu chamo de um ano maldito, aí que tudo acontece. Na Mas mesma isso foi em que ano daí? 2015. O meu foi 2014. 2015 eu namorava um psiquiatra, ele Uhum. ele foi viajar para Harvard e ele tinha outros, a gente se gostava muito, mas ele tinha uns outros ideais de vida, de sonhos, ele era 10 anos mais novo que eu tinha vontade de ser mãe, vontade de casar, ele queria ainda estudar, fazer mil coisas, ele era residente, e aí os sonhos eram conflitos, né? Alguém tinha que abrir mão de alguma coisa. Exatamente. Ou você da gravidez, ou ele do estudo. Exatamente. É mais justo ele ir para os estudos. Não, e que ele era a foi vida muito dele, legal comigo, que ele falou, eu acho que você tem o direito, você tem o sonho de ser mãe, você tem o direito de... Eu não posso impedir esse teu sonho, se eu não quero agora. Né? E a gente terminou, não foi uma mágoa igual da outra, mas eu senti muito, porque é uma pessoa que eu amava muito, gostava muito, me dava muito bem com a família. E na mesma semana, meu pai descobriu que estava com leucemia. Caramba. E na mesma semana eu fazia cabaré com a Cláudia Raia. Cabaré com a Cláudia Raia. A gente, na época, rescindiu o contrato, todo mundo, acabou o cabaré. Pum. Fiquei sem trabalho, pai doente e sem namorado. Putz. E aí eu Campo não da dei conta. incerteza total, né? Eu não Pois dei é, conta. e só com você, né? Você ficou só com você. Eu fiquei só comigo de novo, sem as coisas que eu amava, que eu me Mas a apegava, experi- com medo de perder pai. Claro. Que é Cuidou dele. Cuidei, hoje ele tá bem, tá vivo, graças a bom. Deus. Depois descobrimos, é que até descobrir qual é a leucemia, né, gente? Tem leucemia, tem 3 tipos de leucemia. Dele é a menos drástica, se pode Tem que dizer fazer assim. uma série de exames, é uma É, coisa e bem ele toma um complicada. remédio para a vida inteira, um remédio super caro, que é uma forma de químio, né? Só que ele não precisou de medula, essas coisas, né? Mas ele ficou muito depressivo. Ele falava, é o começo do fim, e minha mãe chorando, e meu pai chorando, e o trabalho, o namorado, não sei o quê. Eu lembro que na época eu até liguei pro meu ex-namorado e falei, me ajuda, porque eu tô tendo crise de ansiedade, eu tô tendo depressão. Aí ele falou assim, eu não consigo te ajudar agora, mas eu vou te indicar pessoas que vão te ajudar, porque a gente ia acabar de terminar. Como que ele ia cuidar de mim? Né? Ele, como psiquiatra. Não ia dar certo. Agora, né? agora deixa. Renata, você teve aquele episódio, né? Eu encontrei já tá alguns encontrando uns psiquiatras Pelo ali. amor de Deus! Gente, a Renata não tá precisando Não, mais agora de um não. psiquiatra. Foi em tá? 2015. É, O bom é isso, a gente Mas- pode... Eu encontrei um psiquiatra pra o você. Google está nos Ó, é um ouvindo. sinal, O Google é um está nos sinal, ouvindo, olha. É um sinal. Será? Renata. Deixa eu ficar quieto. Fala. Deixa eu te perguntar uma coisa que é muito interessante, que você até falou, e isso é muito sério mesmo, né? Eu tenho pacientes, eu trabalho há 20 anos na área da saúde mental. Tem pacientes, você falou uma coisa muito interessante, que é a coisa da recaída. Uma vez você Ai. teve depressão, dependendo da situação, você recai, você volta para a depressão. Você passou por todo aquele movimento que você falou em 2004, 2005, depois você foi, se recuperou, se levantou. Quando veio essa questão do teu pai e tal, tudo isso, você utilizou, você conseguiu relembrar, trazer Então, aquelas ferramentas, vamos dizer assim, do passado o para legal é tentar isso. sair disso? Porque isso, Porque a isso primeira é vez que importante, você né? tem contato com a depressão, você não associa direito. Não. Você acha que tá morrendo, você acha que É não vai ter triste, jeito. Isso, A segunda vez, exato. que foi depois de 10 anos, eu já entendi que eu não precisei de um médico, de um amigo que me enfiasse num táxi e me colocasse. Porque você Eu já liguei. tinha o caminho. Ótimo, isso. Eu isso já liguei pro. Era isso que eu queria Pediu ajuda. chegar. Isso. Pediu ajuda. Você já sabia Eu já não o achei caminho. que eu era louca se eu Porque ligasse só pra pro falar, médico. gente, ajuda é melhor do que o socorro. Ajuda dá pra fazer Exato, bastante coisa. Mas no exato. socorro pode ser que Não dá BO. tempo, não Às dá vezes dá tempo. BO no socorro. Não dá Peça E aí ajuda, eu não peça tinha um socorro. médico muito bacana, que é o doutor, não sei se vocês conhecem, Neuro Leandro Teles. Ele até vai sempre na Mulheres, no programa Mulheres. Ele é neuro. E ele cuidava da minha enxaqueca. E ele escreveu livros sobre Você depressão. ainda tinha enxaqueca? Ainda tenho, né, meu amor? Meu Deus. Depressiva com enxaqueca, peixes em peixes. Não, ninguém Você é merece. peixe Se em mata. peixes? É. Meu Deus, como você sofre. Ai, A Senhor. boa notícia Como é assim, a sua- quando você sofre? é a última encarnação. Não, e sabe o que me falaram? Que eu sou É. peixes e tem câncer. Meu Tá Deus. amarrado em nome do Senhor Jesus. Você é né? uma aguaceira, você é um oceano Nossa, em vida, né? Meu Eles estão todo Deus. mundo rindo aqui no estúdio. Peixes. Olha, você não virou Kenga por pouco, viu, Fia? Você Porque vê? é um signo que cai pra essas coisas. Ai, tomara que eu não vire, não, né, não ainda. vai virar, mas não. Você- Não tem mais não, como, tu já acho, né? começa Quem é cedo. véia? Não, Ai, assim ninguém já merece. começa nova, Não, porque né? antes o cachê era melhor, né? Agora eu não vou pegar. Olha o ego, olha o super ego trabalhando. Então, e aí eu já procurei o doutor Mas- Leandro. Então, isso que eu ia te perguntar, desculpa se te cortar, mas assim, aí você já tinha ferramentas, você já tinha caminhos, porque o que é legal para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, uma vez que você passou por isso e você experienciou isso, E saiu tem- disso, e né? O mais saiu importante. disso, que foi que você conseguiu,
tem caminhos, né, Renata? Pô, aconteceu de novo, e agora o que eu faço? Já tem algumas coisas, tem que buscar. Isso. Que Não, foi isso que aí você fez, né? porque aí o que aconteceu? Eu não prolonguei a tristeza. Porque, gente, que bobeira, você tá, ó, ficar mais que uma semana, 2 semanas na cama chorando, já não é uma tristezinha boba. Não é? Já tem alguma coisa que está errada, Porque aí não assim, é normal, quando né? a gente chora, 1, 2 dias, 3 dias, terminou, ou alguém morreu, você tá num luto, isso é importante vivenciar esse Tem que luto. viver a dor. E viver a dor. Não fuja Que são da as dor. fases A tristeza luto, faz né? parte, Sim, a angústia sim. faz parte, O a luto tem as decepção, a suas frustração fases. faz parte. Agora, se você está muito tempo nisso, é um sinal de alerta. Não prolongue, quanto mais aprofundar é pior. Exato. Então, eu comecei a sentir os mesmos sintomas. Eu liguei para o Dr. Leandro, ele, neuro, sabia que ele entendia muito bem disso. E ele conversou comigo, Renata, como foi da outra vez que você se tratou? E eu Isso. falei para ele os remédios que deram certo, ele falou, vamos tentar os mesmos. E funcionou, voltei a tomar remédio. A gente fica com vergonha de falar que toma remédio. Eu não tenho a menor Não. vergonha, Mas sou eu tinha. dedicadíssimo. Não, a época, Eu Na né? é- então, não mas eu problema. tô aqui hoje falando é porque eu não tenho mais Sim, vergonha. claro. Na época eu falava assim, ai não, tomar remédio de depressão, de ansiedade, não. Ai, vão achar que eu sou problemática. Sabe por quê? Nessa época ainda não glamorizava a depressão. Depressão Hoje, você acha que é glamourizar? Opa, tem uma É glamorização. legal falar que tem depressão? Eu não acho legal não, tá? Isso é- e isso é- glamorização da E, depressão. eu olho sou muito para esse lado, blazer. sim, viu? Ai, sou blazer. Ai, eu não vou fazer. Ai, sou depressivo. Sério? Tem Como se clara fosse uma tristeza. Não, modinha. tá amarrado Parece, em sabe, nome os- de Jesus. Eu quero os ser poetas feliz. do século XVIII ou XIX. Parece que tá voltando esse movimento. O mundo Entendi. é cinza, quero Ai, sofrer. não, Oh, não, dá, não. né, gente? Eu Não, quero não é ser dá. feliz, não quero não ter depressão. Tá amarrado em nome de Jesus. É teu, hein? Jesus na minha vida, minha luz. Aliás, Renato, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou agora aí, né? Tá amarrado em nome de Jesus e tal. Dentro da saúde mental é importante caminhar por várias coisas. Eu, como Sim. enquanto terapeuta holístico, inclusive, eu trabalho isso com meus O tal pacientes. dos pilares, Corpo, emocional, mente, espírito espiritual. e tal. Sua espiritualidade vai para onde? Você Eu sou acredita cristã, em quê? Você é acredito em cristã? Deus, em Jesus Cristo. Amém. Vou, Eu também. eu vou em igreja evangélica, do É. Bola de Neve. Bola de neve. É. Meu sonho é encontrar um Poxa. namorado lá, missionário. Moreira diz que eu Vamos não achar. consigo. Ai, É. vamos Ó, achar. It. É Gente, só pra missionário? vocês entenderem, o superego. Você tem alguma coisa contra o missionário? missionário? Não, mas Não. assim, você quer um missionário? Peraí, deixa eu só explicar uma coisa. Fala aí. Ó, o superego é o cara do juízo, que dá os bons conselhos. O id é o que fala, o que pensa e aquela coisa toda. Como ele é superego e meu padrinho e meu terapeuta, eu falei pra ele que eu queria, assim, que uma vez que você sai do tratamento, você tá em tratamento, você não pode transar. Tem que ficar pelo menos de 1 a 2 anos se conhecendo. É. Eu quero É. obedecer essa regra sim. Um celibato. Aí eu falei pra ele que eu queria Ah, é? conhecer um missionário maravilhoso na Bola de Neve. Ele falou que Tem- duvida. tem A uns moços Claudinha bonitos falou lá. que duvida também. Mas eu vou quebrar essa regra. Eu não, pra Deus nada é impossível. Sim. Pra gay também não. Então, pra Então, gay também não. pronto. Então, bora na missão. Então você tem Eu vou no um Bola. direcionamento espiritual Sim. que você acredita, que você deposita a sua O que fé. acontece, às vezes, sabe o que Obrigado, que é, Rê. Moreira? É que também na crença, na religião, nessa minha vida, eu também, infelizmente, eu sou ser humano, né? Eu tenho altos e baixos. Né? Aquela Claro, fase que eu fico claro. muito fervorosa em Jesus, em Deus, de ouvir muito louvor, de me apegar, de falar da palavra para as pessoas. Eu cheguei uma época da minha vida que me chamavam de pastorinha, porque precisavam de oração, era comigo, que eu tinha uma unção, falava, a Renata ora por você. E tem as fases que eu tô precisando de oração, tem as fases que eu tô no Sim, sim. deserto. Bom, como é que você vê esse deserto? O que é o deserto pra você? Quando eu não sinto a presença do Espírito Santo de Deus. Quando eu não sinto. Esse quando- assunto é legal. Quando você ora, Esse assunto é quando muito você bom. conversa com Deus, Sim. quando você reza, a palavra que for, e você sente que você está. Não é uma. Você sente a presença. Ou um arrepio, uma emoção, e você. Ou uma coisa Amém. gostosa que te Ou, acalma. ou uma paz. Sim. Que, ok, confia que você vai ter o que está pedindo. O universo te dá os sinais. É. Agora, quando você é frio, é como se. Não se- seria uma fase que eu chamo de fase de teste da fé? Porque é muito Ah, fácil sim. você ter fé quando as coisas estão mais ou menos boas. Mas quando acontece um monte de eventos que que não são bons Não pra favorecem, você, né? não favorecem, você fala, putz, cadê Deus? Deus tá com Perseverar. você. Perseverar Sim, você tem que perseverar. na Você fé. renova a tua fé. E aí, Exatamente. se você olhar em volta, não está tudo perdido. Tem sempre. Mas só que Deus é tão criativo, na minha opinião, que a ajuda vem de onde você menos espera, Mas de um é jeito que verdade. você menos espera. E assim, a coisa acontece e fala assim: meu Deus, eu precisava passar por isso para aguentar isso. Nesse exato momento, Sim. por exemplo, eu tô sentindo a presença dele. Amém. E é inexplicável. Ah, Amém. Amém. Eu tô Sério? emocionada. Você Obrigado. fala.
Amém. Então, essas coisas não se explicam. O Espírito Santo, ele vem. Então, como é que você sente, não sente? E tem hora que quando eu não sinto essa presença, eu fico fria. Eu fico Sabe apagada. por quê, Renata? Posso te falar uma coisa? Hum, Eu poucas vezes falo sobre isso, hum. mas eu Mas estou é sentindo uma importante, né? presença aqui realmente, sabe, do poder superior. Sim. E eu, como cristão e missionário que sou, Uhum. né, que fui ungido há 20 anos atrás, Amém. daí eu entendi qual era a minha missão, que era resgatar vidas. Sentir a presença de Deus é estar conectado com Deus. Quando você falou de oração, de rezar, que na verdade oração é um diálogo entre duas pessoas que se amam, você e Deus. Tudo isso que você passou, essa tua história, essa sua carreira, tudo isso que você, o perdão que você liberou, por tudo isso que você passou, tudo que você enfrentou, e a gente enfrenta todos os dias, você só conseguiu estar aqui hoje, com essa alegria, com essa energia, com essa carreira que está. E Deus tem muito mais para você, amém? Amém, Deus tem muito amém. mais Eu para creio, você. eu creio. Deus tem muito mais. Por quê? Porque você é uma mulher de fé. Porque a fé traz à existência as coisas que não existem. Amém. mal Você é sabe- especial para Deus. E mal sabe os Eu precisava falar bastidores, isso para ela, então, Evandro, porque mas Obrigada, mal sabe os obrigada. você Eu é aceito, especial, eu Renata, aceito. você é parte de um- especial. Ela faz parte de um momento do podcast que ela viveu uma situação há uma semana atrás com a Foi. gente, muito também, muito de Deus, tipo, ó, Foi. escolha outras de escolhas. De uma coisa que o Moreira fala que é dilema moral, que era mais da minha parte, tal. Eu tinha que decidir Sim. entre uma lealdade e uma amizade. E que eu achei muito bonito. E entre uma ambição. Eu acabei indo pela amizade. Então, assim, e você era a primeira convidada, né? Então, assim, e é legal que você tá aqui. Você acreditou no projeto e tá com a gente. Então, assim, Acredito. então tem um sentimento realmente de gratidão. Porque o que acontece? As pessoas têm uma vergonha de falarem de Deus. Porque sempre fica uma Sim. conotação, do crente, do religioso. Tá, mas assim, quando você pensa em Deus é tudo que existe e tá em todas as coisas. Então, assim, é muito legal você ser várias coisas, mas não é legal você ser espiritualizado, religioso. Não é legal você ter Você quer ver as pessoas têm tirarem problema. sarro, é você falar que você é evangélica. Você, evangélica? Então, mas Eu assim, falo, eu sou evangélico, cristã. né? Se você crê no evangelho, você é evangélico. evangélico. Se você E quando crê... fala, e às vezes em eu falo pra Cristo, você é provocar, eu sou cristão. crente. Pois é. Crente, você. Todo mundo porque é crente. o crente tem que ser o quê? Aquele cara engomadinho, que não faz. Não, eu sou espontânea, eu sou besteirenta, eu sou. Adoro besteirento. Falei Besteirenta. besteirenta pra não falar baixaria aqui. Uhum. Eu Pode falo falar, besteira, pode eu falo falar. palavrão, eu sou debochada e eu sou de Jesus. Amém. Eu sou bicha Entendeu? louca, Então, bastarda, doida do beirado de Jesus. Crentinha viada, crentinha viada. Eu Qual que é esse adoro negócio de isso. crentinha viada? Eu fui num lugar, eu adoro. Não, que você quer saber assim, ó. Uma vez eu fui num café no sul de Minas, e aí chegou um tinha que ser pastor. Minas, né? Aí chegou Aí, um ó, tá pastor. vendo? Chegou um pastor e falou: eu posso cantar, tocar um louvor, né? E aí começou a criar, fazer um culto no lugar. Eu falei: Senhor, né? Que é isso? Era só um Bora que- louvor, virou. E aí, de repente, eu vi umas bichinhas louvando e, desmunhecando. Eu falei: gente, O vocês são Senhor bichinha viada, tem é? muitos filhos, Isso. muitos E as filhos, bichinhas, eles posso falar? têm- E aí vai, né? Eu falei Eu brincando sou um isso, deles. que elas eram bichinha viada, se empolgou, né? Não, bichinha poc, Elas pão, amaram. ovo. Elas não, eles amaram. Uhum. E falaram assim: você não tem ideia como a gente ficou feliz que você falou isso, porque você entendeu que a gente acredita em Deus e a gente tem nosso jeito. Sim, Eu uso de humor. Deus usa o humor, gente, o tempo todo com a gente. sim. Deus é o artista mais criativo que tem. O homem é muito careta. Tanto que Deus criou o japonês, o negro, o albino, nós aqui. Deus vai criando. O homem que não entende a criação de Deus. E no final somos todos iguais. É que assim, somos diferentes porque Deus é muito criativo. Você não vê uma árvore igual a outra árvore, uma pedra igual a Pois outra é. pedra. E E as a- pessoas não entendem isso. E pessoas também são diferentes. Quando a gente fala de mulheres, algumas mulheres são extremamente fortes e outras não conseguem. Por que eu queria falar disso? Eu queria aproveitar esse momento que ele estava falando de acolhimento, de Uhum. Jesus, de falar, Evandro, do nosso amigo Marcelo. Sujeito né? cognoscente. O que é o cuida, sujeito né, cognoscente? de mulheres. Olha, você que é uma menina, uma mulher, uma mãe, uma senhora, uma senhorita, uma lady, o que eu vou falar pra vocês? É uma clínica só para mulheres, uma clínica de saúde mental, que trata de dependência química, tá? E é especializada para você, um sexo feminino. A Sujeito Cognoscente é especialista em dependência química e alcoolismo em mulheres e tem uma metodologia ativa onde a acolhida, gente, o acolhimento Que é o que a gente É, acredita muito, né, sim, Evandro, no acolhimento. sim, Eu, é o principalmente, protagonista acredito do muito. tratamento. Você vai ser acolhida, não julgada. Você vai ser
amada, respeitada e vou entender o que está acontecendo com você. Então, assim, esse tipo de acolhimento, ele estimula para que a mulher, essa pessoa, né, a acolhida, a paciente, ela seja capaz de construir e trilhar seu próprio caminho e fica bem pertinho dela mesma. E por falar em pertinho, sabe onde fica a clínica? Atibaia. Atibaia, Morangos de Atibaia. A gente até falou sobre isso Uma hoje. delícia lá o lugar. Gente, muito fica ligado. linda a clínica. Ó, vou passar aqui o site para vocês. É www.ctsatibaia.com.br. Repetindo, www.ctscatibaia.com.br. E tem um WhatsApp, né, Evandro? Sim, 11 933 55 1088. Repetindo, 933 55 1088. Fala com quem lá? Você fala com o Marcelo, que é o nosso amigo, dono da clínica, que teve essa ideia maravilhosa. E a clínica é linda, tá? E acesse Sujeito Cogniscente, tá bom? Eu sigo ele. Se você for lá no meu Evandro Santos, tá lá eu seguindo. Eles têm um logo amarelo, é maravilhoso. Então, assim, às vezes a mulher fala assim, eu não quero internar porque a clínica é mista, tem muito homem. É então verdade. eu me sinto à vontade pra, sei lá, tomar um sol, usar biquíni e tal. Então, assim, eu quero... Gente, até eu tô com vontade de conhecer essa clínica. Então, vamos um dia vamos lá? lá, vamos junto. Vamos, a gente faz uma Eu vou lá matéria. dar um testemunho, eu tenho que dar um testemunho Então lá. vamos, quero ir junto. A gente tá É legal. combinando de ir lá pra Então eu falar quero ir um junto. pouco. Tá combinado então, hein, Tá Renata? combinado. Me fala uma coisa, Renata, vamos lá, depressão. Algumas pessoas, eu queria te perguntar isso, a gente falou de fé, depressão, algumas pessoas acham que criam melhor na depressão, que conseguem produzir na depressão, tipo, principalmente músicos. Eu fiz um álbum, tipo, Amy House fez um álbum completamente Sim. em depressão, a Adele também. A depressão, Verdade. e assim, eu já tive depressão, mas quando eu subi no palco ela sumia. Ela desapareceu um pouco. O palco, ele é, Ele é libertador, né? Sim. Pra Como criar- produzir com depressão e criar? Eu não consigo. Na depressão, na crise, no momento que eu estou com depressão, eu não consigo criar nada, a não ser uma tristeza infinita. Mas, assim, eu acho que na tristeza, na melancolia, na fossa, numa tristeza, eu acho que sim. Você se inspira para escrever poesias ou textos. E mais fundo na sua alma. É, Trabalhar essa tristeza com exatamente. Agora, da pra fora. depressão, eu tiro o meu chapéu. Porque será que elas fizeram isso na depressão? A Amy Winehouse, sim, a Adele É. também tinha levado um pé. Então, mas um pé às vezes não é depressão, é uma fossa, né? Cara, se você percebe... Quando são compositoras, por Hum. exemplo, desculpa, Moreira, eu tiro o caso a Madonna, ela Aham. fez um álbum Imagina, atacando o ex-marido desculpa, fala aí. o tempo todo. Ela vomitou, ela fez um álbum dela, um divã. Então, por isso que é bom quando você cria alguma coisa. Você vê, o meu último espetáculo chamava Cansei. A Cláudia trabalhou na maquiagem comigo. Eu tava cansado de... por que você saiu do Pânico? A Fazenda é tudo real e tal. Eu não sabia que eu estava doente emocionalmente, cansado do meio artístico ou cansado de comédia. E eu tava pra me internar. Tanto que na porta da clínica, onde eu moro, que é a clínica do Moreira, tem a placa lá pintada pelo Well Rockers escrita Cansei. Então eu já tava num pré-aviso que eu iria mudar Mas de você vê vida. que coisa linda o que eu vou falar pra você agora? Eu quero ouvir. O artista, até nesse momento, ele tira pedra, tira leite como é que fala o ditado? Leite de pedra. Leite de pedra. Porque a gente consegue fazer arte Tira a mesmo no camisinha de pior. convento. Né? Por Você exemplo, não conhecia essa? a ciumenta. Tira a camisinha de convento, é fogo. A ciumenta, que é o meu personagem que eu faço, claro que eu fui traída, claro que eu já tive compulsão de loucura de ciúmes, já tive meus acessos. Hoje não, tô legal, tal, mas assim, eu tirei algumas coisas baseadas na minha vida de ciúmes e outras coisas até para alertar que o ciúmes em excesso não é legal. O controle não é legal, né? Aliás, Posse. Ninguém é dono de ninguém. ô, Renata, você foi no Danilo, né? Você Danilo foi Gentili, no Gentili, Uhum. ele te fez uma pergunta. Não tem como eu não te perguntar isso. Você é ciumenta? Sou. É. Então Sou. tem algumas coisas da personagem. Eu li alguma coisa sobre o personagem. Foi o Carlos Alberto? Como é que foi isso aí? Carlos Alberto que criou É. a ciumenta. E te deu esse. Foi um E me deu presente, né? Me deu esse presente. Ele Deus novamente agindo na tua vida Exatamente. através dos Mas o que foi nóbregas. Olha que engraçado- interessante. Olha o que foi engraçado, que eu ia falar lá atrás pra vocês. Aquele namorado da época do Chicago, Aham. quanto... Ele ranço desse rapaz. já tá de bode do Um cara. ranço desse Calma. mano. Qual é o É. signo desse... Perdão, Depois, perdoe. qual o quê? Qual é o signo desse... Leonino. Aí você não pode Ah, falar nada que eu sou é. leonino, tá Enfim. vendo? Leonino traidor, tá traído da classe dos leoninos. É. Leonino falso. Você acredita? Porque graças a Deus a ciumenta tá com bastante ascensão, meu personagem. Tá, Ele personagem escreveu assim, maravilhoso. quem diria... Filha da mãe, invejoso.
poxa, eu não gostei do Quem diria que o seu maior defeito seria o seu maior sucesso? Quem diria que o seu corno me colocou no sucesso e você ficou na sua vidinha medíocre com seus 2 filhos, seu palhaço? Eu fiquei com Tô te vontade de defendendo. não responder, mas Nossa, assim, que Agora raiva, já ó, respondeu por reativo. você, né? Eu sou reativo. eu sou nem vi o que você reativo. respondeu direito, mas ok. A questão é, por que eu tava tão ciumenta? Porque é fácil você xingar a pessoa de louca, de não sei o quê, se a pessoa tá Sim, fazendo sim. aquilo pra... Porque você picava o chifre nela, seu filho da Isso. mãe. E a sua esposa há de te picar chifre. E hoje em dia tá escrito, você vai pagar com a mesma coisa. E com um vizinho maravilhoso, Não é mais assim, Para, Evandro, não é o que eu te assim, desejo. não é assim. Eu sou o Não, eu Id. Não sei, é. mas não é assim. Eu sou o Id. Mas é louco ele falar isso, que o maior é. defeito meu foi meu maior sucesso. Gente, se eu tava com ciúmes na época de meninas do elenco, é porque ele tava justificando e dando motivo. Não era a louca que eu tava inventando coisas da minha cabeça. Quem diria o quê, irmão? Respeita a minha amiga. Agora, deixa eu te falar uma coisa. A sua personagem tá fazendo um sucesso Sim. maravilhoso. Parabéns, Obrigada. né? Você é ótima. Obrigada. Gera ciúme lá dentro da tua personagem? Agora eu vou te colocar no... Se gera ciúme? lá dentro. Porque tá um destaque, né? Se Ou tem ciúme lá? agora aí, Não, não vou olha, falar já quem não tá sei. falando, não vou falar quem tá fale falando, quem mas tá você falando. acha que no tem? seu lugar. Você Ó, não sente isso? Você não Tá, tem uma percebe? Como é que é pessoa isso? que trabalhou lá, que veio me Aham. acompanhar hoje aqui. Uma amiga minha que veio como produtora e Ok. ela conhece algumas coisas lá dentro. Ela falou que tem ciúmes, eu não sabia. Como que algumas pessoas que não foram até contratadas, que ficaram puxando o saco. Então, eu não conheço essa sabia. pessoa Pois é. que tem É, ciúme. né? Hoje você sabendo disso, como é que você lida com isso? Pensando na sua saúde mental, daquilo que você Ai, conquistou, tá que é teu, porque De é novo, teu, tá né? amarrado. Senhor, me proteja. Me proteja. Porque eu acho assim, o que é meu tá guardado. Exato. E exato. não? Não, é diferente isso. Eu vou falar. É? Sério. Sabe o que acontece? Durante toda a nossa trajetória profissional, a sua, nós somos muito observados. Cada palavra de educação, cada gentileza, cada sorriso para uma camareira, uma simpatia com uma maquiadora, qualquer pessoa, isso a gente faz e nem percebe. Lá na frente isso é somado. Por que não te falta trabalho? Porque você tem um histórico de gentileza, de competência, de chegar no horário. Então você ter adoecido lá no Chicago nunca tirou o fato de você ser uma grande atriz. Então, a gente pensa que não, somos observados o tempo todo, na nossa glória e na nossa tristeza. Porém, mantemos a nossa essência na nossa glória e na nossa tristeza. Sim. Pô, eu nunca pensei que depois que eu assumisse que era adicto, eu ia ter mãos pra me segurar. E me seguraram. Então, isso é mérito teu. É mérito de ser uma Obrigada. pessoa muito boa. Porque eu observo a trajetória das pessoas. Talvez uma situação não foi boa pra você, mas eu não posso nunca ignorar o que você Nunca. fez lá atrás e está fazendo. É. Então, pessoas boas passam perrengue? Passam, mas sempre triunfam. Eu acredito. Então, isso é mérito teu. Obrigada. É o teu mérito de ser É, eu gentil, não- ser pontual, ser compreensiva, chegar no horário, não dar piti, não ser estrela. Você acha que aquele dia que não rolou, se a pessoa podia falar, nunca mais venho, Vocês perdi estão meu fazendo tempo. balé. Vocês estão fazendo balé. Eu falei, você quer lindo. saber, gente? Não era pra ser. A gente tem que aceitar isso, gente. Às vezes eu não tinha que estar na minha casa, às vezes eu ia atravessar a rua e ia ser atropelada. Sim. Entendeu? Eu tinha que É. estar aqui. É. E essas coisas nunca se fecham, né, Wanda? Não. Essas coisas a gente sempre vai lembrar. Que eu tive no seu primeiro programa, que eu tô aqui agora, e que tá tudo sendo resolvido. Eu acho muito legal isso. Até porque assim, o mundo tá precisando assim, a própria Juliette do BBB veio mostrar isso. As pessoas querem pessoas mais honestas, mais E verdadeiras. de verdade. Só no Instagram, chega de filtros E de de alma, verdade. filtros de comportamento. Podemos ser tímidos, podemos ser engraçados, podemos ser mais sérios, podemos ser explosivos, mas assim, podemos Eu ser sempre te achei gente. super engraçado. Super engraçado. Não sabia do seu problema. Aí tem pessoas que não sabem do meu problema. Tem gente que fala, mas você teve depressão, tem crise de ansiedade. E na pandemia agora, eu tive alopecia também, que é emocional. Começou a cair meus cabelos, porque eu fiquei sem Nossa, trabalho, porque eu tava sem contrato no SBT. Isso é muito ruim, deixa a gente muito instável. Não, Passei por isso na artista, pandemia. a gente sabe. Teve, Né? teve uma coisa de uma peça também, né? Que Ah, você com o ia lançar, Giannichini. com a A gente tava pra Letícia, né? estrear Com com a Letícia Spiller, com o Giannichini. Como que foi isso, A gente tava Renata? com tudo certo. Porque de Já repente com fechou pauta em tudo, teatro, né? Rio de Janeiro, a gente ia começar no Rio. Depois, eu toda feliz já em morar no Rio, com hotel pago, com tudo Amiga de certo. Giannichini, homem Amiga de de escorpião. com Gianni. E aí, de repente, cancelou tudo, até Portugal. E tudo bem, vai fazer o quê? Mas aí Mas você o que- deprimiu. Deprimi, mas não cheguei a entrar em depressão, né? Que tem a Ok, diferença. claro, Não precisei claro. entrar em depressão. Foi um momento ali. Mas tive crise de ansiedade há pouco tempo. Por conflitos emocionais. Normalmente você falou pra mim o que pega mais em mim, né? É o emocional, é o sentimental. Eu sempre quis ter família, ter filhos, e a coisa não fluiu.
Então Ou eu me não. cobrava muito. Então, mas eu me cobrava muito. Por que que comigo não aconteceu? Por que que eu não tô casada? Por que que eu não tenho filhos? Por que... Ai, você congelou ovos? Olha lá, a ansiedade. Você congelou ovos? Não congelou ovos. Quantas Você vai pessoas casar? Você cuidam não vai de casar? você? E a cabeça... Hã? Quantas pessoas cuidam de você, de amigos? Quantas pessoas De te dão a mão? amigos? Quantas pessoas te dão um abraço e falam, pô, conta comigo, Renata? Quantas? Poucos. Mas é uma família. Família tem a família biológica e a família espiritual. Mas na bebê. minha cabeça era assim, eu sei que a gente não pode esperar o filho cuidar da gente, mas e quando eu for velha? Pra onde que eu vou? Quando não tiver meu pai? Quando eu Amigos não vou... cuidam de você. É. Eu pensei, pô, vou virar gay, velho, quem vai cuidar de mim? Minha mãe provavelmente vai antes, espero que não. Não me dou bem com meus irmãos. Aí encontrei uma família. Mas o processo natural é esse, né, É. Evandro? E a gente E tem ninguém que falar garante que o filho disso. vai cuidar, né? Não sei o que ele me falou esses dias, quantos não. filhos colocam os pais em asilos, em casa E de... filho foi feito pra voar. Não, Filho é então, e eu não tô, indivíduo. então, e aí Deus sabe das coisas, eu não tô Deus sabe das preparada para um coisas. filho me ignorar. Não, né? Eu não, olha, namorado me ignorar, tudo bem, mas filho me ignorar, acho que eu morria. Então tudo Imagina, um tem filho propósito, porque tá nem você aí assim. pra você, pelo amor de Deus. Não. Aí eu me peguei nos bichos, bicho é muito bom, né? O quê? De animaizinhos? É? Gente, bicho é maravilhoso. Gato, é muito Gente, bom. Gato, que papo que tá. cachorro. Desculpa te cortar, Renato, que papo gostoso. Eu nem vi, o tempo tá passando. É, Como é que não. a Tô gente tá chateado. aí? Calma aí, peraí. Calma lá. Ainda tem que Primeiro- divulgar minha É peça, porque eu hein? preciso. Calma, Eu tô vamos olhando divulgações aqui, aqui. peraí. Tá Tá. bom, vai lá. Primeiro eu queria agradecer a Duda Chá, que mandaram um presentinho maravilhoso pra mim. Mandaram, olha aqui, gente, pra eu colocar um óculos. Deixa eu uma mostrar aqui na caneta, tua... Um cotonete, se eu quiser. Duda pra ser Chá é criativa. incrível, ela mandou pra mim também, sabia? Mandou pra você? Ó, Mandou. Eles mandou são, uma eles são, carteira, são meu nome. caprichosos, né? Eles são Maravilhoso, maravilhosos. personalizado. Acabamento perfeito. Eles mandaram aquele negócio de você colocar na mala? Ai, não é pendura. lindo aquele tag? Sabe que eu fiz um colar? Eu amarrei os dois e Para. pendurei. Fiz um colar, ninguém entendeu nada naquele Quando ele for dia. viajar, ele não precisa Mas é mais que ir nem você- de passagem. Vai você tem um já estilo junto próprio na nesse esteira. cabelo Vai na azul. esteira. Liberdade artística é de fazer o que eu quero. Então assim, o Evandro é louco, pode. Agora é louco mesmo, pode mesmo. E me fala uma coisa, eu quero saber dessa peça. O que que Tá. Eu escrevi essa peça. é? Um período depressivo, Não, ansioso não, não, ou não. normal? Antes da pandemia, eu conversei com Suzana Pires, atriz. Ela me indicou uma autora do Piauí, a Samira Ramalho, porque eu tinha todas as ideias na minha cabeça dos meus relacionamentos que foram frustrados e as traições, etc e tal. Eu queria unir isso com a Ciumenta, fazer disso um produto. Conversei com o Carlos Alberto de Nóbrega, conversei com o Pelégio e eles me liberaram para usar isso no teatro. Ou até futuramente lançar um batom da Ciumenta, um esmalte da Ciumenta. Eu quero tanto Pô, fazer ideia isso. maravilhosa. Gente! Você conhece Ah, botando alguém? mal ciumenta, maquiagem, Então, ciumenta, aí imagina é o perfume, você Claudinha. passa o perfume da Ciumenta e ele não olha mais pra outra mulher, o cheiro. Tipo batom boca louca, não tinha batom E boca olha, louca? Eu adoro o termo ciumenta, porque me lembra força. Eu sei que Vermelho, pode ser ciúmes, né? discutível, mas eu acho ciumenta uma coisa gostosa. Ó, esse batom poderia ser vermelho ciúmes. Vermelho, ciúme. Né? Então, assim, aí eu fiquei muito feliz com o Pelégio e com o Carlos Roberto por me darem esse presente de eu poder usar, porque é um produto o Carlos que criou, mas o SBT patenteou, mas eles me liberaram, eu tenho autorização para usar. Posso mandar um recado pro Pelégio? Claro! Pelégio, obrigado por ter brigado por mim lá no SBT quando eu era do Raul Gil. Aí o Raulzinho não deixava eu ir na Maísa, não deixava eu ir no o Pelégio é no maravilhoso, Ratinho, querido. não deixava eu ir, onde mais? No Gentili, aí não deixava eu ir, até que ele chamou aquele chato lá do filho do Raul, que eu adoro, assim, mas não gosto do Raulzinho. Pronto, falei. Pronto. Ele falou assim, pô, não vai deixar o Evandro caminhar pela casa? Pô, Claro, ele é produtor. gente, Aí a ele própria deixou, casa. Não deixou ele ir no Celso Portioli. Chato, Raulzinho. Parabéns, Pelégio. Muito Pelégio, obrigado. Pelégio me ajuda sempre, Chato, me Raulzinho, ajudou filho do muito. Raul. Para! Seu Raul é gente boa pra caramba, Mas trabalha o Pelégio é bem, o filho legal. fica brigando. Pronto. Vou falar mesmo. Desabafou, Pelégio. gente. Desabafou. Setembro amarelo. Posso falar? Desabafa, Pode. filho, pra não ir Puxava pra meu coisa saco pior. pra caramba o tal do Raulzinho. E assim, eu me sentia assim, ainda bem que eu tinha pé no chão, a Claudinha me puxava a orelha. Chegou no outono e falou assim, você vai ser substituído por uma bicha lá de Portugal que fez o reality que não tinha conhecido. Seu Raul, aí ele falou assim, meu pai que quis. Pois eu fui gravar Eliana, cruzei com o seu Raul, ele falou, o que acontece se você não tá no meu programa? Eu falei, seu filho me tirou. Falei, eu não gosto do outro cara. Então, Raulzinho, 0 pra você. Você me fez gastar N Ubers pra ir na sua produtora, não deu em nada, não me avisou com elegância que eu não podia Meu gravar. Deus do céu. Fez isso. Se não fosse a Norma que me colocasse no SBT Folia, o Id tá falando. No SBT Folia, eu teria ficado sem emprego e o Ratinho me pegou. Então, 0 pra você, E 10 pro Raulzinho. Pelégio. E 10 pro Pelégio que lutou por mim. Pelégio E pelo Ratinho maravilhoso. também, Então, que Pelégio me lutou. liberou, então eu tô agora em cartaz. Chato esse Raulzinho. Quando que estreia a sua peça, Renata? Então, na verdade, eu ia falar em cartaz, eu tô errando. Não é em cartaz. Eu Ela ainda estreia, não tô com né? Vai patrocínio. estrear, não é? Não, eu já estreiei. Já estreou? Já fiz 5 apresentações, 4 no Bricabrac, que era uma produtora da Priscila Prade. Legal. Depois eu fiz uma apresentação no Teatro Procópio Ferreira. E agora no Teatro Gazeta, dia 14 de 14 outubro. Gente, em São Paulo, Que horário Paulista. que vai Tô no ser? serviço, vou Às testar. 21 horas. Ó lá, Eu quero 14 muito do vocês 10. lá.
Eu posso ter uma ressô pra ir? Nós Eu vamos Vocês junto, vão? Lica. Nós vamos Promete? juntos. Então tá, Com então eu vou dar surto de certeza. ciúmes pra vocês lá. A Dictos em Por favor. recuperação é com ficha do NA paga meia? Ah, vai ter que pagar. Não, Leva, vai ter que- leva um não sei, ônibus né? da clínica. Leva a A louca, né? vontade nossa é fazer isso, é fazer viagens com os adictos pra... Porque é os engraçado. corpos Ó, a peça é leve, fala de ciúmes, fala por que ela se tornou ciumenta. Porque quem vê na praça já vê ela louca, dando escândalo. Mas qual a história que tá por trás Qual do é a história? O personagem? porquê que ela é tão ciumenta? Ou quais são os traumas dessa mulher? Por que que ela chegou ali? Óbvio que, gente, a gente dá uma exagerada. É ficção, não é? Mas o mais engraçado do que eu acho é porque a minha personagem eu achava que não ia funcionar. Porque o Carlos Alberto falou, ela é assim, 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 assim. Eu falei, isso não vai dar. Você É lembra as atrizes que faziam muitos filmes do Almodóvar? Você tem uma Almodóvar, legião todo do mundo Almodóvar. fala isso. Você tem uma coisa É. Almodóvar. Não sei Penélope por quê. Cruz, uma coisa. E aí, é muito louco, porque eu falava, não vai dar certo essa ciumenta, ela é muito louca. E é o que eu mais recebo de depoimento de loucas, ciumentas do Brasil inteiro e dos maridos que falam, eu já tive uma mulher assim, a minha ex-namorada era assim. Identificam total. né? Identificação. Eu gosto disso. Eu achava que era estereotipada, sabe? E não é. E ciumenta geralmente é muito boa de cama. É? Eu não sei me contar. Tirando essa parte que ele falou, na verdade, Desculpa, em modéstia à parte, eu me É um acho. índio, A é um louca. a na louca. minha visão terapêutica, Ah. você trazendo essa peça, trazendo essas coisas, essas questões da ciumenta, do que foi definido, do que não foi, você está prestando um serviço de saúde mental para as pessoas E entenderem. eu acho importante você né? ir, sabe por quê? Porque no final tem um recadinho. Legal. Fica aí a dica pra quem for assistir esse Tem a filme. Acha que só mensagem, Então, né? dia uma 14 mensagem. do 10, dia 14 de outubro, Teatro no Gazeta, às 21 às horas. 21 horas. Estaremos lá, hein, É, falei, Evandro? só uma coisa assim, a pessoa é ciumenta, o problema não é a pessoa ciumenta, o problema é quem alimenta. Os a pessoa- ciúmes. Não, a pessoa é ciumenta, porque tipo assim, se eu sei que a minha mulher é ciumenta, ou Sim. meu namorado é ciumento, Eu não falo vou isso. criar uma situação Você pra ele sabe- de ciúme. Posso Pra que falar eu uma vou coisa? ferir o outro? Então eu vou responder uma coisa melhor pra você. Você Diga. perguntou, você é ciumenta? Uhum. Eu não sei se você vai aprovar o que eu vou responder ou não. lá. Depende. Tem Depende. relacionamentos que eu sou ciumenta e tem relacionamentos que não. Ou seja, tem relacionamentos que parece que trabalham a minha sombra e tem outros que tá tudo bem. Repita isso, tem relacionamentos que o quê? Trabalham a minha sombra, aquilo que me magoa, Uhum. e instigam aquilo que não é legal em mim. Tá. E tem outros que assim, lindona, Eu quero ser tá melhor. aqui, não tem nenhum problema, eu gosto de você, eu te amo, não precisa, entendeu? Sim. Então assim, eu quero alguém que esteja do meu lado que me traga paz. Só uma pergunta antes de encerrar, que eu quero saber que daqui a pouco tem que encerrar assim. Ô Rê, você acha que quando assim, você é ciumenta e você agiu por instinto ou intuição, você conseguiu achar aquilo que você queria? Sim, Então, essa é a questão. é essa a O ciúme questão. Tem uma base, gente. Tem um fundamento. Deixa os sinais, não é Posso possível. falar? Raramente, acho que eu não me lembro de alguma vez que minha intuição falhou. Nem eu. Não, eu peguei chifre na cara dura. Entendeu? É complicado. Então, é complicado isso, chamar a pessoa de louca, de não sei o quê, porque se a pessoa tá pronta. Gente, tá A pessoa é aprontando. médium. Ela sabe que tem alguma coisa errada. Entendeu? Tá É porque, aprontando. na verdade, toda história tem os dois lados. Tem os dois Não, lados. e né? A tem gente tem que também, olhar na pra minha isso, peça né? também eu faço uma cena onde eu também defendo um pouquinho os homens, tá bom, homens? Vão assistir minha peça. Que tem hora que eu falo que eu cismei que ele saiu com outra, que numa sexta-feira ele falou que não podia me ver, que ele tava cansado, que ele ia dormir cedo. Aí eu vou atrás dele em Carapicuíba. Meu Deus, em Carapicuíba. É. É E eu amor. vou, é amor. Pego o carro, vou, pulo. Aí a porta tá trancada, aí tem uma balada do lado da casa dele. Eu falo que ele tá na casa da vizinha, invado a festa da vizinha. Ele não tá na balada da vizinha, daí eu pulo o muro dele e ele tava dormindo com o celular descarregado. Às vezes a Impulsiva intuição total, falha. né? Mas impulsiva total, né? Então já deixei uma vontade aí pra assistir a peça, hein? Ó, já deu um spoiler aí legal, hein? Legal. É isso, né? Cara, Ah. que delícia. Eu ficaria aqui, mas... Eu acho que o recado é: todos somos frágeis, todos somos humanos e falhos, erramos, acertamos e temos as nossas tristezas, angústias. Só fica de olho nisso para não fazer besteira, porque a gente perde às vezes a vontade mesmo de seguir e aí pede ajuda. Pede ajuda para Deus, ajuda os amigos. E às vezes, de onde você menos imagina, eu sempre falo isso, às vezes aquele amigo que você espera ajuda, às vezes não vem. E de onde você menos imagina, de um desconhecido, de uma pessoa que você nem sonha, essa pessoa te dá a mão e te puxa. Eu sei bem o que é isso. Queria mandar um beijo, principalmente pro pessoal da Fênix Publicidade, Cláudia Zani, nossa assessora e Linda, maquiadora, o pessoal Claudinha. do Isso Não É um Podcast, Clínica Amoreira, a psicóloga Rita Montesso, a primeira dama, esposa do Moreira, o meu terapeuta Marcelo beijo, Rita. Advice, um beijo pra Ana da Cozinha, um beijo pra Vanessa, nutricionista. Ai, posso um mandar um pra Val, beijo para minha Adilson. atual Manda beijo pra terapeuta, todo Fabiana mundo. Guntovic, que também me ajudou com os textos da Ciumenta, fez uma avaliação, uma adaptação. Fábio, Viva os beijo. terapeutas, viva os
Viva os psicólogos, terapeutas que cuidam da gente, né? psiquiatras, pô. E quem que cuida desses caras? Quem que cuida de... Você tem, você Às tem, né? vezes eu, por incrível que pareça, às Ó. vezes eu seguro esse aqui. Terapeuta E ele precisa ser segura. cuidado. Sim. Renata, deixa eu lhe dizer uma coisa pra você, Fala, olhando meu nos amor. seus olhos. Muito obrigado Obrigada a você. por você vir aqui abrir teu coração, falar do que você passou. Sim. Isso foi um serviço sensacional. Que bom. Foi uma delícia te conhecer pessoalmente. Se ajudar uma pessoa, eu já tô feliz. É isso mesmo. Nós Uma. precisamos nos ajudar. É. Muito obrigado. Obrigada, Foi obrigada, muito especial. Olha pra mim, meu amor, Evandro. agora eu vou falar pra você. Obrigada. Renata, se prepara. Você ainda vai fazer voos solos. Amém. Muito grande. Eu Você tem um dom, creio, um eu carisma, creio. um dom o mundo precisa de mulheres corajosas. Chega Obrigada. Eu tomo família, posse. caras. Toma A posse. nós. Vá longe. A Receba gente ainda vai falar em receba. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Querido, oração da serenidade, antes de terminar mais esse episódio do Delicioso com Segura Renata minha mão Brás. aqui, vamos lá, vamos junto. Vamos Se lá. não souber, vai lá. 1, 2, 3 e... Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para reconhecer as diferenças. Só por hoje funciona, praticando é que vale a pena, um dia de cada vez. Amém. Bom, Renata, Obrigado, Renata. Valeu, Sucesso gente. pro podcast. Obrigado. Parabéns pela Valeu, iniciativa gente. de vocês. Obrigado, Isso Renata. Serviço público. E mande um Amém. e-mail para puramentepodcast2@gmail.com. Um beijo pra vocês e até o próximo episódio. Beijo, gente. Tchau, tchau. A gente tá ao vivo aqui, ó, no seu Instagram, ó. Chega, né, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi ótimo. Foi maravilhoso. Meu Deus, eu achei que eu ia me divertir.